Olá, bom dia, graça e paz, 24º dia do nosso período de jejum e do nosso período de oração. Que bom que você está fazendo parte deste mover, deste novo tempo, desta nova época que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Nós vamos ler hoje dois versículos. O primeiro, Mateus capítulo 4, versículo 4, e depois Atos capítulo 20, versículo 32, para darmos introdução. A reflexão deste dia e o tema é transformado pela verdade. Mateus capítulo 4, versículo 4 vai nos dizer assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E logo depois nós vamos até Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32, que diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar a herança entre todos os que são santificados. Ontem nós falamos sobre maturidade, sobre maturação, e hoje, na sequência deste mesmo entendimento, nós vamos buscar a compreensão de que só vamos ser transformados, só seremos transformados pela palavra da verdade. Não existe livro de autoajuda, não existe técnica coach, não existe nada, técnica de neurolinguística, nada disso que possa transformar a vida do homem. A vida do homem é transformada apenas pela verdade do Evangelho. Esta palavra, que é viva, santa e eficaz, transforma as nossas vidas. Nós precisamos entender que o crescimento espiritual é um processo no qual substituímos as mentiras que estavam sendo destinadas a nós, as mentiras que o mundo colocou na nossa mente, na nossa cabeça, e nós colocamos a verdade da palavra de Deus. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. A palavra de Deus é vida. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um compêndio de escritores que escreveram aleatoriamente. A Bíblia não é nada além dessas coisas terrenas. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou repetir, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia também nos lê. E a leitura das Escrituras, ela nos conforta e nos confronta e nos transforma nas verdades, nos desígnios, nos mandamentos, nas doutrinas que aqui estão implícitas. Eu e você precisamos ser transformados por essa verdade. O Espírito de Deus usa essa palavra para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus, assim como nós temos falado durante todos esses tempos de jejum e de oração. Meu irmão, nós precisamos entender como isso vai acontecer na nossa vida, pastor. Primeiro, aceitando a autoridade da Bíblia. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual eu confio para saber a direção que eu devo ir. O conselho que eu dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. Então nós devemos aceitar esta autoridade. E ao aceitarmos essa autoridade, nós devemos assimilar as verdades. Porque não basta acreditar na Bíblia. Nós devemos preencher a nossa mente com essa palavra, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar pela verdade que aqui está escrita. E como eu posso fazer isso? Como que eu posso ser transformada, pastor, por essa palavra? Não apenas um leitor, mas deixar ela me transformar. Primeiro, você precisa receber essa palavra quando você ouve e aceita com uma postura aberta e receptiva. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra, ela nos transforma quando nós aceitamos e recebemos ela com receptividade. Não com resistência, mas nós aceitamos que Deus às vezes está nos confrontando para nos transformar. Segundo, por mais de 2000 anos da história, somente os santos sacerdotes podiam ler a Bíblia. A segunda coisa é lendo, meditando, estudando esta palavra. Imagina você num lugar onde você não pode ler a Bíblia. Existem lugares onde eles rasgaram a Bíblia e cada um levou um pedacinho.
lugares onde eles não têm acesso a essa leitura. E antigamente somente os sacerdotes liam a Bíblia. Hoje a Bíblia está aí para eu e você lermos. Temos várias Bíblias, várias traduções, vários ensinos, várias Bíblias de estudo para podermos aprender. Então nós devemos assimilar essa verdade lendo, meditando, estudando. A outra é pesquisando. Queridos, não é somente ler, não é somente observar. Nós devemos pesquisar para saber se aquilo que está sendo pregado para nós é verdade, para sabermos se as doutrinas que estão sendo ditas a nós são verdadeiras. E nós devemos estudar a Bíblia, porque esta Bíblia é a verdade que vai nos libertar. A quarta maneira de permanecer na palavra é relembrando. Durante todo o dia a gente precisa fazer um exercício de relembrar, um exercício de assim, quando uma coisa dá errado, você não, mas a palavra diz que eu já sou mais do que vencedor por meio de Jesus que me amou, por exemplo. Começa a dar um sintoma de enfermidade, ou vai no médico e aí vamos fazer uns exames. A palavra do Senhor diz que eu sou curado, que eu sou curada pelo poder do sangue do Cordeiro. Quando alguém te acusa, o diabo usa alguém para te acusar, você diz, eu já sou perdoado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Relembrar a palavra é uma forma de permanecer. A quinta forma de permanecer na palavra é refletir, nós chamamos de meditação. Nós devemos aplicar estes princípios, porque nós podemos receber, ler, pesquisar, relembrar, refletir, mas tudo isso vai ser inútil se nós não aplicarmos no dia a dia. Nós precisamos aplicar a palavra diariamente nas nossas vidas. A verdade só vai nos libertar quando o princípio de Deus começar a nortear os nossos corações. Dr. L. Moody diz assim, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa história de vida. A palavra de Deus quer mudar a nossa história de vida. Vamos orar? Quero orar com você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos sentir uma sede, uma fome, por meditar na sua palavra, por refletir na sua palavra, por relembrar a sua palavra, por pesquisar, por estudar, por ouvir a tua palavra. Porque nós sabemos que é esta palavra quem vai nos libertar, que é esta palavra quem vai mudar a nossa história, que é esta palavra, que é a tua palavra viva, santa e eficaz, quem vai mudar os nossos desígnios. Que neste dia nós possamos caminhar abertos à transformação pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Que você possa ter um dia de meditação na palavra do Senhor. Vamos refletir no quê? Olha o tema da reflexão. A verdade me transforma. Versículos. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tema para meditar. O que Deus já me disse na sua palavra, que eu ainda não comecei a fazer. Eita, está na hora de começar a aplicar. Não sejais apenas ouvintes, mas praticante da palavra, porque só ouvir e não praticar, a nossa fé é morta. Temos obras também. Deus te abençoe e nos encontramos amanhã aqui. Beijo no seu coração, graça e paz.